Se pararmos para pensar em 5 questões, a doutrina do purgatório cai e some como vapor. Quem anuncia essa doutrina, esse pensamento, essa ideia, essa mentira de fato, comete um grave pecado. Primeiro, quando nós lemos as Escrituras e temos ela como regra de fé e prática, a primeira mentira é que o fogo não purifica pecado. Bem, nós podemos pensarmos em alguns textos. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus, em ocasião da ceia, pega o cálice e diz: Este é o meu sangue derramado por vós para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Não existe ou não sobra nada para o fogo purificar. Só o sangue de Jesus pode purificar qualquer ser humano mediante a fé e o arrependimento do pecado. Essa é a primeira questão. Segunda, a sala de espera. Após a morte, alguém entra numa sala ou fica no lugar sofrendo numa sala de espera. Isso é estranho às Escrituras, porque o texto de Hebreus revela com clareza inequívoca, sem deixar sombra de dúvidas, após a morte, segue-se ao juízo. Não segue-se a uma sala de espera. Não. Essa é a segunda questão. Terceira, a oração pelos mortos. Essa é até bizonha, cômica, se não fosse trágica. Bem, nós podemos ver o texto de Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, onde o Lázaro, na parábola, está no seio de Abraão e o rico está num lugar de tormento. E, por assim dizer, o rico faz uma oração pedindo a Abraão. Todavia, o pai da fé diz: olha, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode vir para cá, porque há um abismo. Bem, se o pai da fé não pode interceder, imagine os outros. O pai da nação de Israel, o pai do Israel espiritual de todos os cristãos, não podem interceder? Os outros poderão? Bem, essa doutrina vai caindo por terra como um castelozinho de areia ou como velhinhas que são apagadas como um sopro. Para além de tudo isso, é claro, em quarto lugar, que a salvação é por meio da fé e acontece nessa existência. Jesus diz em diversas ocasiões no Evangelho de João, para não ir além: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá, ele já tem. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Romanos 8. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Diante disso, não resta dúvidas de que a salvação é por meio da fé e acontece nessa existência, pois Paulo também fala: eis o tempo oportuno da salvação, na sua segunda carta aos Coríntios. E o próprio Paulo, em Atos, capítulo 17, verso 30 e 31, diz: Deus notifica a todos os homens que se arrependam, porque já designou um dia que por meio de Cristo julgará todos. E para arrematar essa questão de vez, e não sobrar nenhuma dúvida sequer, ou sombra, ou algo que possa ser mal interpretado, Jesus Cristo não poderia ser diferente, colocou uma pedra nesse assunto, dizendo a um dos ladrões que foram crucificados com ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Bem, não amanhã, não daqui a algumas décadas ou alguns séculos,
depois que você tiver os seus pecados purgados na sala de espera, sendo queimado e punido. Não. Jesus diz de forma clara: ainda hoje estará comigo no paraíso. Diante dessas evidências bíblicas, não temos como acreditar ou então propagar a doutrina da salvação após a morte, a doutrina do purgatório, pois é uma heresia de perdição que gera consequências eternas e está passiva do juízo divino. Quem assim prega, anuncia, comete um grave pecado diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.